Fala galera, tudo certo? Jonathan aqui, mais uma vez trazendo um exercício resolvido. Dessa vez, um exercício de física, mais especificamente em relação à conservação da energia mecânica, ok? Antes da gente começar propriamente o exercício em questão, vamos fazer um remember aqui, Vamos relembrar algumas informações importantes em relação à energia, ok? Primeira coisa, uma das leis mais famosas, mais conhecidas e também mais importantes da física é que a energia não se perde, não se cria. A energia apenas se transforma. E a quantidade de energia é sempre fixa, ok? O que acontece é uma interconversão entre as formas de energia, ok? Mas a quantidade não varia, tá certo? E aqui, quando a gente fala de energia mecânica, a gente lembra aí de três principais formas de energia, que a gente vai trabalhar muito aí na disciplina de Física 1, a primeira disciplina de Física aí, dos cursos de Engenharia. Então, quais são elas? Bom, quando a gente fala de energia mecânica, a gente associa, três formas de energia aqui. A primeira delas, a energia potencial gravitacional, que surge, que se manifesta quando há um desnível, uma diferença de altura em relação ao ponto que a gente está analisando e o referencial que a gente está analisando também, ok? Há esse desnível de altura, certo? Além disso, a gente também tem a energia cinética, que se manifesta quando determinado corpo, determinada partícula, possui uma determinada velocidade, Então, também é uma outra forma aí de energia que está associada aí à energia mecânica. E também, temos a energia potencial elástica, que é quando a gente tem, por exemplo, uma determinada mola e o fato dela comprimir ou relaxar, está muito associado aí à energia potencial elástica, ok? Então, a energia mecânica nada mais é do que o somatório dessas três parcelas, dessas três formas de energia, ok? Então, sabendo disso e sabendo da questão de que a energia ela se conserva, o que acontece? A gente diz, que caso tenhamos alguma força dissipativa que vai fazer com que seja dissipada, essa energia mecânica, a diferença de energia entre estes dois pontos vai ser justamente a quantidade de energia que foi dissipada. Justamente o que acontece na vida real, de fato, a gente considera, por exemplo, o atrito, Então a gente diz que a diferença de energia mecânica, entre dois pontos quaisquer, é exatamente igual ao trabalho da força de atrito, por exemplo, Ou seja, a diferença que a gente constata entre a energia de um determinado ponto e outro que a gente está analisando pode ser, por exemplo, o trabalho da força de atrito, que foi justamente consumida, a energia consumida ao longo do trecho em questão, ok? Isso aqui é uma das possibilidades, que a gente vai ter e que é bastante comum, a gente trabalhar em relação à energia mecânica. Sabendo disso, o que a gente vai fazer é justamente analisar, agora o exercício que temos aqui. Essa questão é uma questão da Universidade Federal de Santa Maria, do ano de 2012, e diz o seguinte: um estudante de educação física com massa 75 kg se diverte numa rampa de skate de altura igual a 5 metros. Nos trechos A, B e C indicados na figura, ou seja, A, B e C, os módulos da velocidade do estudante são VA, VB e VC, e constantes, no referencial fixo da rampa. Considere a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado e ignore o atrito. Isso aqui é importante para nós. São feitas, então, as seguintes afirmações. Agora a gente vai ler cada uma delas e, então, analisar se estão corretas, o porquê estão corretas, ou se estão incorretas e o porquê estão incorretas, ok? Então, vamos lá. A primeira diz aqui que a velocidade em B é igual à velocidade em A mais 10 metros por segundo. Então, vamos lá, primeira coisa. A gente acabou de dizer aqui que, em geral, a variação da energia mecânica pode ser igual ao trabalho da força de atrito, ou seja, a energia dissipada através do atrito. Só que aqui
a gente vai ignorar o atrito, né? Então, o que acontece? Acontece que a variação da energia mecânica é igual a zero, ok? Já que não tem atrito, não vai ter dissipação de energia através da força de atrito, né? Então, se a gente analisar aqui, o que a gente vai analisar? Primeira afirmativa fala das velocidades de A e B. Então, vamos analisar a energia potencial em A e a energia mecânica em A, né? E a energia mecânica em B. E como que a gente vai fazer isso? Bom, se a diferença da energia mecânica é igual a zero, a gente pode dizer que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, certo? Então, o que a gente vai ter? Vamos analisar o que tem no ponto A. No ponto A aqui, a gente tem um desnível de altura. Logo, a gente tem uma energia potencial gravitacional, que é dada por massa vezes gravidade vezes o desnível de altura, ok? E aqui a gente também tem a energia cinética, né? Porque ele diz que o estudante, no ponto A, tem uma dada velocidade VA, ok? Então, aqui também temos a energia cinética. E qual que é a fórmula, né? Qual é a equação da energia cinética? Bom, é a massa vezes a velocidade em questão, ao quadrado, dividido por 2, ok? E no ponto B, o que a gente vai ter? A gente vai ter apenas a energia cinética, ou seja, a massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2, ok? Em nenhum dos pontos aqui, nem A, nem B, nem C, a gente tem algum tipo de mola. Portanto, a energia potencial elástica não irá aparecer, né, em nenhum desses pontos, ok? Analisando essa equação aqui, a gente percebe que todos os termos possuem massa, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente ignorar, né, este termo aqui. Bom, a gente sabe que a gravidade é 10, né? E que a altura aqui, o desnível, é 5. Então, vamos substituir esse valor. 10 vezes 5, né? Mais VA ao quadrado sobre 2 é igual a VB ao quadrado sobre 2. O que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode multiplicar toda a equação por 2, né? E o que a gente vai ter? A gente vai ter justamente 100 mais VA ao quadrado igual a VB ao quadrado. Então, VB a gente pode escrever como sendo igual a VB, né? Igual a raiz de 100 mais VA ao quadrado. Essa aqui é a correlação, né, entre as velocidades. E se a gente comparar com a afirmativa, né, da letra A ali, a gente percebe que não é isso que a gente tem, né? Logo, esta alternativa aqui está errada, ela é falsa, né? Então, primeira questão aqui, primeira afirmativa, né? A gente acabou de analisar. Agora, vamos para a segunda, né? Se a massa do estudante fosse 100 kg, o aumento no módulo de velocidade VB seria 4/3 maior. Bom, a gente acabou de analisar aqui, né, fazendo a comparação da energia mecânica em A com a energia mecânica em B, que a massa ela não interfere, justamente porque ela aparece em todos os termos. Então, a variação da massa do estudante aqui não provoca nenhum aumento, nenhuma diminuição da velocidade desse estudante no ponto B. Portanto, essa afirmativa aqui também ela é falsa, ok? Justamente porque não tem nenhuma interferência, né, a massa do estudante para a velocidade dele, tá certo? E agora, né, vamos analisar aqui a terceira afirmativa, que diz que VC é igual a VA, ok? Então, vamos fazer a análise da energia mecânica entre esses dois pontos. Como a gente já falou lá no início, não há, né, atrito. Portanto, a energia mecânica é constante ao longo de todo o movimento. E isso nos permite dizer que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em C. Ok? E o que a gente vai ter aqui? Mesma coisa. Em A a gente já analisou, né? A gente vai ter a energia potencial gravitacional e também, né, a energia cinética em A. E se a gente analisar aqui o ponto C, a gente tem basicamente a mesma coisa, né? O nosso referencial aqui é o nosso ponto B. Por isso, né,
que aqui a gente não tem a energia potencial gravitacional, porque aqui a gente considera o nosso ponto de altura igual a zero, ok? Então esse termo aqui, né, mgh, no ponto B, sendo que a altura nesse ponto está sendo considerado o nosso referencial, o nosso ponto zero, a gente tem, né, um mgh igual a zero, ok? Então, se a gente analisar o ponto C, a gente está à mesma altura do ponto A, né? Então, a gente tem o mesmo desnível aqui de 5 metros. Então, a gente tem a energia aqui, né, potencial gravitacional em C. E o enunciado mesmo disse que a velocidade do estudante no ponto C é VC. Então, a gente também tem a presença, né, da energia cinética aqui no ponto C, né? mv ao quadrado sobre 2. Então, o que a gente pode fazer de consideração, né? Então, como a gente já viu antes, aqui todos os termos têm a massa, que é a massa do estudante, então a gente pode desconsiderar, ok? Então, a gente tem aqui GH, né, mais VA ao quadrado sobre 2 é igual a GH mais VC ao quadrado sobre 2. Bom, a gente viu aqui que o H é o mesmo para ambos, né? Estão ao mesmo desnível em relação ao referencial em questão. E a gravidade é igual em ambos os pontos. Logo, este termo GH, tanto no ponto A quanto o termo GH no ponto C, são iguais. Portanto, eu posso desconsiderar este termo aqui, né? Já que eles vão acabar se anulando. Então, a gente só tem aqui, né, VA ao quadrado é igual, né, sobre 2, é igual a VC ao quadrado sobre 2. E com isso, né, a gente pode concluir que VC é igual a VA, ou seja, a velocidade no ponto A é igual à velocidade no ponto C. O que torna, então, né, a nossa terceira afirmativa aqui, né, verdadeira. Então, concluindo, né, estão corretas apenas a afirmativa 3. Então, gabarito aqui, letra C. Ok? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa também, deixem nos comentários, entrem em contato conosco, que a gente está sempre à disposição para ajudar. Certo? Além disso, sigam a gente, né, nas nossas redes sociais e qualquer coisa também, né, entre em contato conosco por lá. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.